Boa noite, amada igreja. Uma alegria estar aqui com vocês e eu quero agradecer ao reverendo Eloy, seu filho, reverendo Jefferson também, o Elias, a Jo, que nos convidaram para estarmos aqui nessa conferência. Quero agradecer ao Conselho Missionário. Bom, eu não sei como que vocês falam aqui, né? Porque o Brasil é enorme, cada região tem umas palavras muito específicas, mas lá na minha terra, a gente chama, quando a gente entra assim no quarto do hotel onde a gente está e vê uns docinhos assim preparados, vários amendoins, jujuba, a gente chama isso de mimo, né? Então eu quero agradecer ao Conselho de Missões pelo mimo que nos deu, não é, reverendo? Reverendo Agripino foi que abriu a porta do quarto, quando viu na mesa aquele mimo, falou, deu até um passo para trás, assim, surpreso, e realmente foi uma bênção inesperada. Queremos agradecer ao conselho, à igreja, esse convite para estarmos aqui, e estarmos num momento tão maravilhoso como esse. É a 23ª Conferência Missionária. Olha a caminhada da igreja, olha o quanto de história vocês têm aí para trás. Imagine quantas gerações, quantas pessoas viram coisas nesses últimos 23 anos, nessas últimas 23 conferências missionárias. Quantos missionários foram adotados, quantos povos foram abraçados por esta igreja. Queridos, vocês estão glorificando a Deus. E eu quero falar sobre isso nesta noite com você. Quero convidar você a já deixar a sua Bíblia aberta no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Um texto muito conhecido nosso, um texto que mais uma vez o Espírito Santo o usará para falar ao meu e ao seu coração. Quando eu recebi o tema desta conferência, frutificando para a glória de Deus, eu automaticamente comecei a me perguntar algumas coisas sobre que frutos são esses? Que árvore é essa? Porque esse está frutificando de alguma árvore. E por que para a glória de Deus? Algumas coisas a gente começa a perceber que é capaz de nós realmente estarmos frutificando muita coisa, mas talvez não sejam os frutos que Deus exige realmente de nós. A gente pode estar frutificando muito, mas coisas que não agradam ao Senhor. Podemos estar frutificando, dando muitos frutos, mas não para a glória de Deus. Pode ser para a minha glória, para a sua glória. Nós podemos estar dando frutos para nós mesmos, para a placa da nossa igreja, mas em último lugar, esquecidos estamos de que toda a glória pertence ao Senhor. Então, o tema dessa conferência, hoje e domingo, eu espero que essas perguntas iniciais, elas voltem aqui à tona e a gente possa refletir sobre elas e refletir sobre a minha vida e a sua vida, porque eu quero frutificar. Você quer frutificar? Queridos, eu quero frutificar. Este é o tema desta conferência. Eu quero muito frutificar. Mas o desafio que eu quero trazer para vocês, tanto hoje como domingo também, é o desafio de nós frutificarmos em meio à adversidade. Às vezes nós esperamos que a situação esteja muito boa, muito a nosso favor, para que então a gente vá à igreja, para que então a gente possa aumentar a nossa oferta missionária. Não, quando eu conseguir aquele emprego, quando eu vencer determinada vestibular, determinado concurso público,
quando as coisas estiverem melhor e mais a meu favor, eu então frutificarei mais. Eu tenho frutificado pouco, porque também as coisas não estão assim tão a meu favor. Queridos, o desafio nessa noite, para mim e para você, é que eu e você queremos frutificar, devemos frutificar, mesmo em meio às adversidades. Nós temos entendido mal o papel da adversidade, do problema, da dificuldade nas nossas vidas. Muitas vezes nós passamos por dificuldades, e Jesus diz que nesse mundo nós teríamos tribulação. Não há como negar que este mundo ele está condenado, ele está debaixo da maldição do pecado, e as tristezas, as dificuldades, as lutas que nós vivemos, que nós passamos, elas são inevitáveis. A questão é que eu e você precisamos ter uma visão do que é que Deus está fazendo durante a adversidade. Porque Deus não quer que a sua igreja pare, não quer que a sua igreja estacione. Eu e você precisamos continuar frutificando, mesmo em meio à adversidade. E digo mais, muitas vezes, nós até perceberemos que, entendido isto, frutificamos muito mais e melhor durante a adversidade do que na acomodação, na regalia, na tranquilidade, quando todas as coisas estão tranquilas. Essa acomodação pode ser uma sedução. E isso aconteceu com o rei Uzias. O rei Uzias, ele era um rei em Israel, ele era o rei de Judá, e ele era um rei de grandes vitórias, de grandes batalhas. Ele dominou os grandes inimigos, Egito e o povo árabe. O rei Uzias, ele foi um rei que deu prosperidade material, financeira ao reino de Judá. A nação cresceu debaixo desse reinado. Então é um rei de muitas glórias, vitórias e de prosperidade material e financeira. Um rei que trouxe tudo isso para Judá, para o reino de Judá. Mas, queridos, a história diz que o rei Uzias vê que o seu orgulho toma conta do seu coração. Essa prosperidade, essas vitórias na guerra, esse crescimento do povo, material, financeiramente, ele começou a trazer isso para a força do braço dele, para a inteligência dele. Você sabe por que o povo cresce? Você sabe por que o povo prospera? Graças a mim, que sou um homem muito inteligente, sou um rei estrategista, sou um rei que sabe vencer o inimigo. E nós vemos então o orgulho tomando conta do coração do rei Uzias. E o orgulho toma tanto conta do coração do rei Uzias, que ele faz uma blasfêmia, uma profanação. Ele que era um rei tão abençoado, tão amado por Deus, tão cuidado por Deus, a quem Deus protegeu e deu tantas vitórias. Agora o rei Uzias entra no templo e resolve ele fazer o incensário, ele acender o incenso que era uma prerrogativa, que era algo que somente os sacerdotes foram ordenados por Deus. Era coisa de sacerdote, não de rei. Mas Uzias, o orgulho tomou tanto o coração dele, a soberba tomou tanto o coração dele, que ele se julgou acima da lei de Deus. E ele então entra no templo, acende o incenso, e quando os sacerdotes olham para Uzias, dizem assim: Uzias, o que você está fazendo? É loucura o que você está fazendo.
Você sabe que você está desobedecendo a Deus. E Uzias, então, ao invés de se arrepender e voltar atrás, a soberba, o orgulho do coração dele se volta contra os sacerdotes. E ele, então, confronta esses sacerdotes. Mas naquele momento em que ele confronta os sacerdotes, Uzias recebe uma maldição, uma marca, um sinal de lepra na sua testa, visível a todos. E todos ficam chocados. E quando Uzias percebe aquele sinal na sua testa, que a lepra havia avançado sobre ele, ele sai do templo. Os próprios sacerdotes disseram para ele: você agora está imundo. Você não pode permanecer mais aqui. E a história desse grande rei, deste vitorioso rei, deste abençoado rei, deste rei de grandes vitórias, foi passar os últimos dias da sua vida com lepra até a sua morte. Queridos, que o orgulho não tome conta do nosso coração. Que a gente possa aproveitar esta conferência, olhar para a história desta igreja e ver que tudo que temos feito para a glória de Deus. Porque o nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. É o que diz a sua palavra. Então nunca diga que foi a força do seu braço ou a sua inteligência, mas foi o Senhor que tem te dado vitórias, que tem te dado conquistas. Não deixe Satanás fazer da bênção de Deus uma maldição na sua vida, uma pedra de tropeço em que você prefira muito mais a bênção de Deus do que o Deus da bênção. Porque foi isso que Uzias fez. E aí, exatamente neste capítulo de Isaías 6, nós iniciamos esse capítulo com a seguinte frase: no ano da morte do rei Uzias. Queridos, eu quero frutificar. E eu sei que, muitas vezes, a comodidade das nossas vidas, a estabilidade financeira, as pequenas vitórias diárias que, graças a Deus, nós temos tido na nossa vida, podem, na verdade, acabarem se transformando em armadilhas, esmagando a nossa vida espiritual. Porque isso aconteceu com o povo de Deus. O povo de Deus, em Abraão, foi escolhido para ser bênção. Eis que em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E agora nós estamos vendo o povo de Deus dividido. O povo de Deus agora não mais unido. Reino do Norte, Reino do Sul. O que era antes uma nação plantada pelo Senhor, com um objetivo missionário, de resplandecer a beleza de Deus às demais nações à sua volta. O que se tornou Israel? O que se tornou Judá? Eles ficaram cada vez mais ensimesmados, cada vez mais voltados para si mesmos, não mais para fora da igreja, mas somente preocupados consigo, em engordarem, em enriquecerem, enquanto havia outras pessoas, outros povos do lado de fora, carecendo de conhecer a beleza do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Para isso foi plantado aquele povo, para isso Deus deu bonança, prosperidade. Não era para eles se engordarem, gastar tudo consigo mesmo e fazerem da bênção uma pedra de tropeço, para que isso acabasse os afastando de Deus, ao invés deles criarem em si um coração agradecido, um coração generoso. Então nós estamos diante de um povo que agora,
debaixo do reinado de Uzias. É um povo cuja sua liderança é uma liderança que está cada vez mais se desviando do Senhor. Se nós lermos os capítulos anteriores deste livro de Isaías, nós veremos os ais de Deus, ali a partir do capítulo 5, verso 8. Como que Deus chora diante desse povo? Deus ama Israel, Deus ama Judá, mas como pode esse povo, escolhido para ser luz das nações, resplandecer a beleza de Deus? Olhe as acusações de Deus. No verso 8 do capítulo 5, Deus os chama de ladrões. Vocês são meu povo, mas são ladrões. Eles são acusados de bebedeira, no verso 11 do capítulo 5. Que liderança religiosa é esta, que está dando esse péssimo exemplo e levando o povo à rebeldia, à idolatria, e cada vez mais se afastando do Senhor? Deus os chama de zombadores. Vocês não têm mais respeito por mim. Vocês não mais obedecem a minha palavra. Deus os chama de hipócritas. Deus os chama de rebeldes e corruptos. Queridos, tudo isso no capítulo 5 do livro de Isaías. Que pesado. Como frutificar em meio à adversidade? Como frutificar quando tudo à nossa volta parece estar concorrendo contra nós e não a favor de nós? Ou será que nós só apresentaremos bons frutos a Deus quando estivermos bem? O desafio meu e seu, diante de quaisquer coisas que a igreja vai enfrentar daqui para frente. Porque, queridos, nós não sabemos o que nos aguarda no Brasil e no mundo nas próximas décadas. Pessoas já têm se levantado claramente contra a igreja. Temos visto pastores sendo presos porque pregam a verdade em praça pública. E isso que acontecia fora do Brasil, hoje já se encontra no Brasil. A perseguição contra a igreja. Como frutificar quando tudo parece concorrer contra mim e contra você? Como apresentar frutos saborosos ao Senhor em meio à adversidade? Eu e você precisamos estar preparados para a perseguição. Domingo agora é o dia da igreja perseguida. E muitos dos nossos irmãos espalhados pela terra estão vivendo perseguidos, escondidos. E nós não sabemos como será o nosso futuro, mas precisamos educar os nossos filhos a serem fiéis à palavra de Deus antes do que ao mundo. Porque quando eu e você perdermos por causa do Evangelho, pararemos de frutificar, secaremos diante de Deus, abandonaremos a igreja, sairemos do Evangelho. Somente pela graça do Senhor podemos nos manter fortes, firmes, como milhares dos nossos irmãos na China, na Índia, nos povos árabes, na Coreia. Meus amados, são nossos irmãos. São pessoas que têm sido presas, têm sido chicoteadas, torturadas, mas têm se mantido fiéis ao Evangelho. E nós precisamos levar missionários para lá. Nós precisamos fortalecer essas igrejas que têm sido perseguidas. E depende de você que está aqui nesta noite. Frutificar mesmo em meio à adversidade. Quando Isaías poderia estar pensando assim, não pode ficar pior a situação. Vocês viram a descrição no capítulo 5 da situação que o povo estava, a nação de Judá, aquilo que
Deus, o próprio Deus, chama, acusa o seu povo, então essa situação não pode ficar pior do que está. Mas, queridos, pior que fica. O rei Uzias morre. A grande liderança, a grande referência morre. E o que eu quero trazer para você nessa noite é que não é a primeira vez que Deus nos chama, a mim e a você, a frutificarmos, apesar do que os nossos olhos veem. Eu e você somos chamados a frutificarmos, não em função do que os meus olhos veem. Eu não preciso ter medo da perseguição. Eu não preciso ter medo do inferno. Porque a promessa bíblica é clara para mim e para você. É o inferno que tem medo da igreja. Porque é a igreja que avança e derruba os portões do inferno, saqueando o inferno. Então é no avanço de uma igreja que não para, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio à perseguição, continua frutificando. Queridos, eu quero frutificar, mesmo em meio à adversidade. E pensando nesse tema da nossa conferência, pensando nos frutos e pensando na árvore, ainda no capítulo 5 de Isaías, o profeta conta uma parábola para ver se o povo entende a situação em que ele se encontra. Existia o dono da vinha e ele achou um solo muito fértil, Isaías capítulo 5. E nesse solo fértil, ele preparou o solo, tirou as pedras, tratou a terra e plantou a sua vinha. O que o dono dessa vinha esperava encontrar daqui um tempo mais para frente? Ele retorna e, ao invés de encontrar uvas gordas, fartas, saborosas, ele encontra uvas podres, amargas. E é nesse momento da parábola, no capítulo 5, que o profeta Isaías coloca como palavra de Deus: porque vocês não produziram uva boa, mas deram para mim uva amarga, eu vou levar vocês para o deserto. E agora Isaías está levando essa mensagem difícil para o povo. O povo será levado para o deserto. A partir de agora ele anuncia dois exílios. O povo voltará para o deserto como um dia ele esteve lá no Egito. Mas agora é o exílio da Síria e da Babilônia. Que mensagem difícil. O rei está morto. Será que não há esperança em meio à adversidade? Eu quero frutificar, mas como frutificar? Quando eu olho para o Brasil, quando eu olho para o mundo, quando eu ligo a televisão e tem tanta notícia triste, tanta violência, tanto roubo, tanta corrupção, como que a igreja pode frutificar? Como que nós podemos continuar a caminhar quando parece que nós seremos perseguidos? Quando parece que ser crente no trabalho já não é mais honra? Quantas vezes você se apresentou como evangélico e as pessoas torceram o nariz? E lá vem, não tem dízimo não, hein? É uma caricatura que existe hoje no Brasil. Hoje nós somos perseguidos no Brasil porque somos discípulos do Senhor Jesus. Como frutificar? Temos alguma referência? Temos liderança cristã hoje no Brasil? O rei Uzias deixou o seu coração se encher de orgulho e foi condenado por Deus. Morreu seus dias com lepra. E agora não há mais liderança sobre a casa de Judá. E sobre nós? Por que as adversidades vêm? Como que eu posso continuar a frutificar,
apesar das adversidades. Meus queridos, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês nessa noite é que eu quero frutificar no deserto, porque o deserto é o lugar da visão. Veja aí no capítulo 6 de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Meus amados, que situação é essa? Que Isaías, que está no fundo do poço, um profeta com uma mensagem amarga para o povo, de um povo que é acusado de corrupção, de ser ladrão, de ter virado as costas para o seu Deus. Como é que agora Isaías tem uma visão? Porque Deus disse que os levaria para o deserto. E muitas vezes eu e você não percebemos que Deus está nos levando para o deserto, porque muitos de nós pararam de enxergar com os olhos de Deus. Nós estamos enxergando o mundo com os nossos olhos. E nós ouvimos falar sobre guerras, rumores de guerras, mas perdemos a visão de Deus. E o povo estava perdido. Não tinha ninguém sentado no trono de Judá. E o que Isaías vê? Uzias estava morto. O trono estava vazio. Mas não o trono do universo. Deus está sentado no alto e sublime trono. Mesmo em meio a toda essa crise que temos assistido na televisão, que talvez você tenha visto nos noticiários, com todas as dificuldades que nós temos enfrentado hoje, com a educação dos nossos filhos, num mundo que cada vez mais os seduz para fora da igreja, onde parece que tudo concorre contra a igreja. Eu quero que você tenha uma visão, a mesma visão de Isaías. O nosso Deus continua sentado no alto e sublime trono. E isso está acontecendo, queridos, porque o deserto é o lugar da visão. Se nós nos deixamos acomodar, se nós nos deixamos levar pela prosperidade financeira, se nós nos deixamos levar pela comodidade, Deus nos sacode e nos leva para o deserto, para que a gente possa ver o que Isaías está vendo. E o que Isaías está vendo? Que a glória do Senhor enche toda a terra. Como é que podemos afirmar isso? Ligue a sua televisão, assista os noticiários, veja a violência, o roubo, a mentira, a corrupção. Mas o mesmo Deus que deu essa visão a Isaías é o mesmo Deus que hoje fala comigo e com você, dizendo para mim e para você: a terra continua cheia da minha glória. Não há nada fora do meu controle. A adversidade, o problema, a dificuldade que você está passando, tem razão, tem um para quê. É para mostrar algo para mim e para você. Nós não podemos desperdiçar isso. Queridos, o deserto é o lugar da visão. Deus, Ele está sentado no alto e sublime trono. É um momento da história para o povo de Israel, em que o povo de Israel vai ser julgado pelos seus pecados. Mas isso faz parte de um plano maior de Deus. E muitas vezes isso foge do meu entendimento, do seu entendimento. Quer ver um exemplo? Semana passada nós recebemos pastores da Coreia do Norte. E os pastores da Coreia do Norte dizendo que existe na Coreia do Norte 200 mil crentes
espalhados, num país que persegue, prende, mata quem se declara cristão. Há 200 mil crentes. Lembra dos 7 mil que ainda não dobraram os joelhos? Quando a gente acha que a tragédia chegou, quando a gente acha que a adversidade se impõe, a dificuldade se impõe, Deus vem nos dar uma visão de coisas que nós não estamos vendo. Porque eu e você insistimos em usar os olhos da carne, mas Deus nos chama para usar os olhos da fé. E é isso que Isaías teve, uma visão. O céu aberto, Deus no controle de todas as coisas. Mas o deserto é também um lugar de conversão. Veja os próximos versos. Verso 5. Então disse eu, ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Meus amados, Deus está nos levando para o deserto, porque talvez precisemos de conversão. Talvez estejamos habituados a sermos chamados povo de Deus, igreja de Deus. Talvez estejamos vindo à igreja numa repetição de vida religiosa. Mas não houve novo nascimento. Meus amados, estamos falando do profeta que encontra-se diante de Deus e a santidade de Deus expõe os pecados do povo. Mas não somente os pecados do povo, o meu pecado também, o pecado de Isaías. E quando Isaías se encontra diante da santidade de Deus, ele sabe que ele vai morrer. Não é possível ficar vivo diante de um Deus santo, enquanto eu sou uma pessoa tão pecadora, imunda e suja. Isaías sabia que ele iria morrer. Só que ao invés de ser morto, ali naquele momento, a glória de Deus se manifesta e na forma de uma brasa toca os lábios de Isaías, purificando, convertendo, santificando. Queridos, eu quero frutificar em meio às adversidades, mas eu só vou frutificar em meio às adversidades se eu ver com os olhos de Deus. Eu só vou frutificar em meio às adversidades se eu clamar a Deus perdão pelos meus pecados. Se houver verdadeiro arrependimento dentro da igreja, no seu coração, na sua casa, na sua família. E Deus vai nos purificar. Por que que Deus faz isso? Por que que Deus está nos levando para o deserto? Por que que Deus está nos dando uma visão, mostrando para nós uma realidade que os olhos da nossa carne não conseguem enxergar? Por que que Deus está nos convertendo, nos purificando, nos santificando? E aí vem o terceiro e último ponto desta noite, que eu quero compartilhar com você. Veja o que vai acontecer nos próximos versos. O deserto é um lugar para que sejamos relembrados da missão do povo de Deus. Às vezes os problemas que nos cercam são tantos que a gente esquece que nós só estamos aqui hoje porque Deus nos deu uma missão. Às vezes os pecados contra os quais nós lutamos e não conseguimos vencê-los, às vezes já durante anos,
às vezes dentro da nossa casa, o pecado do cônjuge, dos filhos, uma família que não vem para a igreja, às vezes os problemas estão nos cercando com tanta força, que a gente não consegue entender, relembrar a razão de estarmos aqui nesta noite. Qual é, afinal, a missão da igreja? E talvez Deus esteja nos levando para o deserto, para um lugar longe de tudo e de todos, para um lugar onde a gente volte a orar, volte a ler a palavra, volte a buscar a Deus, para que a gente veja com os olhos dele, para que a gente peça perdão pelos nossos pecados, para que então a gente possa assumir a missão que ele tem para mim e para você. Olha lá no verso 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, percebam que para que Isaías chegasse a esse ponto, muita coisa teve que acontecer. Para que você se entregue a Deus a ponto de se oferecer como um missionário na mão dele, talvez muita coisa ainda tenha que acontecer dentro do seu coração. Talvez você ainda não esteja vendo o que Deus vê. Talvez você ainda não tenha uma visão da soberania, do controle de Deus, da glória de Deus se espalhando por toda a terra, apesar do que os nossos olhos veem. Talvez os seus pecados não confessados, a sua impureza, esteja atrasando a sua vida missionária, a sua dedicação, a sua entrega à obra missionária. Porque, queridos, é isso que eu estou vendo acontecer com o profeta Isaías. Agora que Isaías encontrou-se com a santidade de Deus, agora que Isaías olhou para si e viu o próprio pecado, ele foi perdoado. E agora Deus faz o grande desafio, o desafio que é o mesmo hoje para mim e para você. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías respondeu: envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui. A minha pergunta nesta noite para você é: você vai responder igual a Isaías? Não responda rápido. Se você continuar a ler os próximos versículos, você verá que Deus está chamando Isaías para uma missão nada fácil. Isaías está sendo chamado para pregar, sabendo que as pessoas ouvirão e não converterão. Isaías está sendo chamado para falar uma mensagem que as pessoas não darão nenhuma atenção a essa mensagem. A ponto de Isaías virar para Deus e perguntar: mas Senhor, até quando? Até quando vai ser assim? Até quando eu vou falar e ninguém vai converter? Ninguém vai me ouvir? Agora, nesse momento, eu volto a te perguntar: você aceitaria uma missão como essa? E se Deus chamar você para a obra missionária, para uma missão que não vai render esses frutos, pelo menos durante muito tempo, onde você talvez vá para uma aldeia indígena, talvez você vá para um bairro árabe, talvez você vá para uma escola chinesa, onde você pode começar um trabalho com outras culturas, mas você precisa aprender a língua, a cultura, vai demorar muito tempo, até que possam surgir os primeiros frutos a serem oferecidos ao Senhor. E então Deus responde para Isaías: Isaías, o povo de Judá é muito orgulhoso. Eles se acham uma árvore linda, frondosa. Presta atenção, eu vou passar o machado e vou cortar essa árvore linda, orgulhosa, que o povo de Israel pensa que é. E eu vou trabalhar com esse toco humilhado.
Então vai, prega, sabendo que quem é de Deus ouvirá e virá atrás de você. A quem Deus vai enviar aqui nessa noite aos campos missionários? Quanto que te falta nesse processo para entregar a sua vida para ser um missionário nas mãos do Senhor? No seu trabalho, na sua escola, aonde Deus tem plantado você, na sua vizinhança, mas pense nos campos transculturais, nos desafios de apresentar o Evangelho para pessoas que pensam e falam uma língua diferente da sua. Você irá? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Ó Deus, estamos aqui nesta noite, Pai, porque queremos frutificar na adversidade. Existem campos missionários aí fora, muito difíceis. Muito difíceis. As línguas são muito difíceis, o acesso a esses povos são muito difíceis. Talvez demore muito tempo até que o missionário lá, muitos anos, até que ele veja algum fruto do seu trabalho. E o desafio nessa noite, Pai, é respondermos no silêncio do nosso coração, se queremos assumir esse compromisso, de irmos, de ajudarmos quem vai, de orar por quem foi, de estar visitando, ligando por quem está lá, nesse campo tão difícil. Ó Deus, ajuda a cada um de nós a frutificarmos, mesmo em meio às adversidades. Que o Senhor nos leve para o deserto, Pai, para que a gente possa aprender, Senhor, a ver o que o Senhor vê, a pedir perdão pelos nossos pecados e sermos santificados. E então, Pai, assumirmos a responsabilidade missionária que nos cabe. Esta é a minha oração, Pai, para mim e para cada um de nós que viemos aqui nesta noite. Queremos te honrar, te louvar e te glorificar em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, muito obrigado pelo convite de estar aqui nesta igreja. É com grande alegria e uma bênção estar esses dias aqui com vocês na 23ª Conferência Missionária. Pastor, muito obrigado.